Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um encontro de Direito Empresarial. Na aula de hoje, eu dou continuidade ao tema da sociedade anônima, dentro, é claro, do nosso tempo aqui. Como eu já havia lhe dito, o estudo de sociedade anônima aqui é um estudo para concurso público, não é um estudo para o mercado em geral. Então, os temas que vamos abordar aqui é voltado ao juiz e Ministério Público Federal. Queria salientar também que o aprofundamento de certos tópicos dependem, obviamente, do meu tempo aqui. Então, eu tenho que jogar o máximo de conteúdo para vocês dentro do meu limite de tempo. Então, assim a gente vai se adequando, tá bom? Muito bem. Iniciando a aula de hoje, eu falo sobre o acionista. Vamos lá. O acionista. Primeiro, um conceito clássico, um conceito tradicional do professor Tavares Borba. O querido professor Tavares Borba, ele diz que o acionista é a pessoa física ou jurídica que detém ações. Um conceito simplório, direto e objetivo. O acionista é aquela pessoa física ou jurídica que detém ações. Apesar do conceito ser simplório, o seu complexo de direitos e deveres não é assim. Eu tenho uma complexidade ao analisar a figura do acionista. Ele é tão relevante que o artigo 109 da Lei de SA foi feito somente para dizer alguns dos seus direitos. O artigo 109 da Lei de SA traz direitos dos acionistas. Muito se discute na área de pesquisa e na área aprofundada de direito empresarial sobre o artigo 109. Mas na sua prova, a pergunta que eu sempre verifico quando abrange o 109 é: se o direito de voto é um direito essencial do acionista. Nas áreas de pesquisa, como eu estou lhe falando, o 109 é estudado, ele é diluído, ele é chamado de direitos essenciais dos acionistas. E perguntas de prova de concurso em cima desse tópico, aspas, direitos essenciais dos acionistas. Esse é o título que a literatura dá a esse dispositivo. Ali eu tenho os direitos essenciais dos acionistas. E a pergunta tradicional em prova é se o voto é um direito essencial do acionista. Nós já vimos na aula passada, por exemplo, que o acionista preferencialista, ou seja, aquele que detém a ação preferencial, eu havia dito que ele pode ter o voto retirado. Ora, se fosse um direito essencial, eu não iria te explicar isso. É óbvio que o voto não é um direito essencial do acionista. Ele pode, por diversas vezes, ao longo da leitura da 6404, ser suspenso, ser não autorizado, ser bloqueado. É normal o voto ser um instrumento de barganha dentro do quadro social. Então, não me venha dizer que o voto é um direito essencial do acionista. Primeiro, porque não está no 109 e, segundo, por várias passagens da Lei 6404. Então, essa pergunta clássica, mas tão fraca de prova, é assim que deve ser respondida. O voto, o direito ao voto, não está no 109 da Lei de SA, que é chamado de direitos essenciais, e além de não estar nesse dispositivo, ao longo de toda a lei, eu tenho vários, inúmeros episódios de retirada desse direito. Então, de fato, o voto não é um direito essencial. Não é um direito essencial do acionista, tema que iniciei minha aula, acionista, mas o voto é um tema à parte. Nele, eu também encontro vários pontos de prova, e é o que eu abordo antes de retornar ao tema acionista. Um tópico sobre voto e algumas observações rápidas. Voto plural. O voto plural, a princípio, não é permitido no Brasil.
mas eu preciso explicar o que é voto plural. Voto plural é colocar um peso no voto. É dizer que o voto do Tiago, ou melhor, para cada ação do Tiago, ele tem 3 votos. Já para vocês, a cada ação, 1 voto. É colocar um peso no voto. Ou dizer, cada voto do Tiago vale 3 pontos. Cada voto de vocês vale apenas 1 ponto. A princípio, eu vou dizer que no Brasil é proibido o voto plural. Então agora estou traçando observações sobre o voto. Voto plural, no Brasil, eu afasto. Entenda, para cada ação, 1 voto. E ponto final. Cada ação vale 1 voto. E assim para todos nós. Essa é a grande regra dessa sociedade que é mais conhecida por sua democracia, que é a sociedade anônima. Tudo em deliberações, tudo em assembleias, tudo pelo voto da Assembleia de Acionistas. É a grande regra da sociedade anônima. Ainda em voto, preciso diferenciar com vocês o voto abusivo do voto conflitante. Voto abusivo e voto conflitante. Vamos lá. Vamos, iniciei minha aula, fiz uma observação importante. Por que fiz essa observação? Porque alguns alunos me perguntaram sobre o aprofundamento da limitada. E vou lhe dizer que vai ser a mesma indagação para outros pontos. Tiago, por que não aprofundamos a limitada de uma maneira mais vertical? Primeiro, em primeiro lugar, pelo meu tempo curto que tenho, imagine, eu tenho que dar o ponto que mais cai em sua prova, que é a parte geral, incluindo o societário, estou nela. Eu tenho que dar também falência e recuperação, que é um tema gigante. Eu tenho que dar títulos de crédito, eu tenho que achar tempo nisso tudo para falar sobre propriedade industrial. Então, me compreenda que eu estou fazendo o possível dentro do meu lapso temporal aqui, tá bom? E é claro que eu estou estudando cada detalhe que estou jogando para vocês, mas por vezes uma extensão, um aprofundamento maior, eu não consigo dentro desse lapso temporal. Espero que me compreendam num diálogo aqui feito através de uma honestidade acadêmica entre nós dois. Muito bem, continuando então. O voto abusivo versus voto conflitante. O voto abusivo é o voto conferido com a má-fé. O voto abusivo é aquele que sua maior característica é a má-fé. A intenção de prejudicar a companhia. Esse é o voto abusivo, onde eu tenho má-fé, onde eu tenho a intenção de prejudicar a companhia. É bem diferente do voto conflitante. Alguns igualam, o que não é uma verdade. Voto abusivo é aquele que eu tenho a má-fé, a intenção de prejudicar a companhia. É diferente do voto conflitante. No voto conflitante, há que se enxergar o conflito de interesses. Tiago, mas sempre que tem conflito de interesses, não tenho a intenção de prejudicar a companhia? Nem sempre. Nem sempre. Veja um exemplo. Eu sou o administrador da nossa sociedade anônima e minha esposa faz parte do conselho de administração. Desculpa, do conselho fiscal, melhor dizendo. Ela tem que aprovar minhas contas. Olha, senhores, existe um conflito de interesses aparente aqui. Mas quem disse que a aprovação de contas feita por ela tem a intenção de prejudicar a companhia? Ela tem filhas comigo, que vão herdar essa companhia. A gente está brigado. Mentira, é só um exemplo, por favor. A gente está brigado, então a intenção dela é verificar de maneira incisiva minhas contas. Está vendo? Eu tenho conflito de interesses, mas não tenho, por ela, a intenção de prejudicar a companhia. Por isso quero dizer aos senhores que eu posso sim enxergar essas duas espécies de manifestação, o voto abusivo de um lado, o voto conflitante do outro, sem que um se confunda com o outro. Voto abusivo, eu tenho a má-fé, a intenção de prejudicar a companhia. Já o voto conflitante, eu tenho ali conflito de interesses. Nos dois, eu tenho
uma punição por essa manifestação de vontade, seja ela qual for. Ainda não entramos nos detalhes de alguma espécie de sanção. Os dois eu devo rejeitar no mundo de SA. Tanto um voto que tenta prejudicar a companhia, quanto outro voto que nele eu enxergo o conflito de interesses. Nos dois eu afasto. O efeito é idêntico, só o conceito é que muda. Ainda em voto, preciso relembrar aos senhores sobre a Golden Share, tema estudado na aula passada. Como o voto é importante nessa ação preferencial especial? Porque é justamente o que faz dela diferente das demais, já que a Golden Share mantém nas mãos do ente público um poder excepcional, o poder de vetar temas de interesse nacional. E isso é feito de que forma, se não através do voto? Então, a Golden Share traz uma proximidade com o voto que é indagado em prova. Geralmente, quando a gente vê uma pergunta de SA sobre voto, ali tem Golden Share, ou ali tem acordo de acionistas, que já vamos chegar, ou ali tem voto abusivo, voto conflitante. Esses são os temas de voto que ele pode mesclar na sua prova. Que fique claro, a Golden Share que estudamos já, ela mantém nas mãos do ente público um voto poderosíssimo. A última palavra, que é a possibilidade de vetar temas de interesse nacional. Pois bem, preciso relatar aos senhores aqui no final, já venho para cá, para o novo mercado. Preciso relatar que é completamente possível no Brasil o voto em bloco, e nós já vamos estudar através de acordos de acionistas. É completamente comum eu me unir ao pessoal aqui do presencial e combinar como vamos votar. Nós vamos fazer isso através de uma coisa chamada acordo de acionistas. E quando chegamos na assembleia, onde tem os alunos do presencial e os meus alunos do online, o pessoal do presencial e eu, nós vamos votar igualmente. Vocês diferentes, não fizeram parte do nosso acordo. Então, é completamente possível no Brasil o voto em bloco. Ou seja, o voto através de um combinado, de um acordo prévio, de um acordo de acionistas. É completamente possível isso no Brasil e no mundo. Eu digo aos senhores que uma sociedade anônima, ela vive disso. Ela vive do acordo entre os acionistas, das reuniões que geram um acordo, é assim que funciona. Agora, dentro do voto, eu preciso ressaltar ainda, está o novo mercado e uma coisa chamada governança corporativa. Te explico mais uma vez de maneira breve o seguinte. Governança corporativa. Governança corporativa é um conjunto, é um complexo de medidas, é um conjunto de regras de conduta, melhor dizendo. É um conjunto de regras de conduta visando a transparência do mercado, a igualdade no informar, a segurança do investidor. Repetindo, é claro, a governança corporativa é um conjunto de regras, de ações, é um conjunto de regras de conduta que visam a transparência do mercado, a igualdade no informar, a segurança ao investidor. Esse termo advém do direito norte-americano. Esse instituto é adotado em toda parte do mundo onde eu tenha uma bolsa de valores respeitável. No Brasil, nós temos o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, traçando ali metas para que o mercado cada vez mais se adeque a essa transparência. Senhores, entendam. No mercado de capitais, eu estou lidando com dinheiro alheio. Não é legal quando esse jogo ocorre de maneira injusta. Por vezes é inevitável. A CVM atua, mas a gente tem que transparecer
um senso de justiça e de igualdade. Entre uma palavra e outra, é isso que significa governança corporativa. Um conjunto de regras voltadas à transparência, à igualdade no informar, à segurança para o investidor. O que isso tem a ver com o voto? Uma das regras, ou uma das condutas para demonstrar essa profundidade, o comprometimento com a governança, uma das condutas foi dividir o mercado. Eu vou pegar as companhias que fazem parte do mercado de capitais e vou dividir em grandes grupos. Mal explicando, ou explicando de maneira vulgar, é como se eu estivesse diante de divisões de um campeonato de futebol. Primeira, segunda, terceira divisão. Mal comparando, explicando de maneira vulgar. Essa é uma das atitudes, sabe? Veja, eu pego as companhias e vou ajustá-las conforme o seu grau de dedicação a isso aqui, a governança corporativa. Essa divisão, eu coloco em primeiro lugar as companhias que eu considero do novo mercado. Nesse primeiro grupo, no grupo que está de frente, em primeiro lugar, como se fosse a primeira divisão, eu coloco aquelas companhias que estão lidando 100% com as regras de governança corporativa. Aquelas que eu tenho 100% de medidas indicadas para a transparência. Fique tranquilo, investidor. Se quiser trabalhar com essas companhias do novo mercado, o que eu posso lhe garantir é que elas estão lidando com as ações de governança corporativa com a melhor qualidade. Aquelas que ainda têm algo a percorrer, eu coloco numa coisa chamada N1. Aquelas outras que ainda estão mais distantes, eu coloco no N2. Entenda que se você quiser investir nessa ou nessa, eu não estou te dizendo que você vai ter um retorno melhor se investir no novo mercado do que investir numa companhia do N2. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo aos senhores que a prática de governança corporativa, de transparência, ela é absurdamente maior nessa do que nessa. Mas pode ser que você invista nessa aqui de baixo e tenha um retorno muito maior do que essa aqui de cima. Não há absolutamente nenhuma ligação com o retorno de um investimento. O que nós estamos lidando aqui é com práticas de governança corporativa. Bem, para que eu te expliquei tudo isso dentro de voto? Para dizer aos senhores que as companhias que estiverem no novo mercado, a medida da governança corporativa, uma das, é dizer que nessa companhia todos os acionistas ordinários, preferenciais, não quero saber, todos terão direito ao voto. Isso demonstra a participação de todo mundo. Isso demonstra uma conduta de transparência, de igualdade no informar, porque todos aqui podem votar em favor da companhia, dos rumos da companhia. Então, deixando bem claro, eu expliquei tudo isso dentro do tema voto para ressaltar que as companhias que figuram no novo mercado, nessas companhias, todos os acionistas terão direito ao voto. Ponto. Foi por isso que expliquei isso tudo. Continuando. Agora, na verdade, retornando para o tema acionista. Fecha aspas em voto e retorne ao tema acionista. Meus amigos, esse sujeito que eu disse ser tão importante, eu posso classificá-lo, modular, em espécies. Espécies de acionistas. Vou fazer tudo isso para chegar no cara que eu desejo realmente explicar, que é esse último aqui. Vou trabalhar todos eles para que eu possa chegar nesse sujeito tão importante para mim, para minha aula, que é o acionista controlador. Mas vamos lá. Espécies de acionistas.
A primeira espécie que eu cito a vocês eu posso analisar um acionista e determinando, e diante de suas características, eu analiso ali que espécie é essa de acionista. Bem, o primeiro, eu cito a vocês o acionista investidor. O acionista investidor é a grande regra nacional, é a grande maioria dos acionistas no Brasil. O acionista investidor é aquele que somente está preocupado com o lucro. A sua participação naquela companhia se resume pela preocupação com o lucro. É apenas isso que importa para ele. É a maioria dos acionistas no Brasil. Fazem investimentos numa companhia e só se interessam pelo lucro e nada mais. Esses são os acionistas investidores. O que é bem diferente da próxima espécie que trago aos senhores. O acionista participativo. Vejam, acabem de anotar, o acionista investidor é aquele que se preocupa apenas com a divisão de lucro. Agora vamos ao participativo. Eu vou nomear alguém como acionista participativo quando, além de pensar no lucro, ele se envolve com as questões sociais, ele vota, ele participa de assembleia, ele está ali, ele quer saber o rumo da sociedade. Nos Estados Unidos é a grande maioria, no Brasil não. Repetindo, acionista participativo é aquele que está ali, está em cima, ele além do lucro, é claro, evidencia a sua preocupação com a vida social. Ele quer votar, ele quer participar, ele quer fiscalizar. Eu estava dizendo, senhores, que nos Estados Unidos isso é a grande maioria. Cito os Estados Unidos por ser o maior mercado no nosso planeta Terra. É muito comum nos Estados Unidos uma assembleia de acionistas lotar estádios de basquete e todos ali levam até a sua família para que possam votar e participar dos rumos daquela sociedade. No Brasil, aqueles que agem assim, por vezes, são tratados de maneira pejorativa. Um militar aposentado ou uma viúva, que por vezes tem poucas ações de uma Petrobras ou de um Banco do Brasil, que participa, levanta a mãozinha dele ali na Assembleia e vota, eles são chamados de aposentados da Bolsa, de maneira pejorativa. Agora veja como há uma diferença cultural, não é? Nos Estados Unidos, quando tem o nascimento de uma criança, geralmente os parentes entregam valores mobiliários, como uma lembrança. Um avô, uma avó investe em valores mobiliários. Aqui no Brasil, como funciona? Quando nasce uma criança, a gente dá uma roupinha, um negocinho de futebol e tal. É uma cultura muito diferente. Não que estejamos atrasados em relação a eles, não é nesse aspecto que estou me referindo, não. Porque o Brasil teve um grande trauma e não superou esse trauma. Na década de 70, o Brasil quebra, a Bolsa de Valores Nacional quebra. Por isso, se você hoje chegar para uma pessoa mais experiente e dizer, ganhei um dinheiro, vou investir na Bolsa de Valores, a pessoa um familiar seu, vai se desesperar, provavelmente. Vai falar, que isso, compra um imóvel, é muito mais seguro, coloca na poupança, é muito mais seguro. É uma diferença cultural muito grande. Então a família norte-americana, ela participa dessa assembleia, eu tenho na maioria acionistas participativos, porque aquele investimento vai pagar o estudo daquele familiar no futuro. Então saber como aquela companhia está lidando com as dificuldades, como ela está evoluindo ou não, está diretamente ligado ao futuro da família. Por isso uma cultura bem diferenciada. Por isso estou lhe dizendo que no Brasil a maioria é essa, nos Estados Unidos é essa. Continuando, mais uma espécie de acionista, agora o acionista majoritário. Senhores, o acionista majoritário é aquele que tem a maioria das ações com voto. O acionista majoritário é aquele que tem a maioria das ações com voto. Ponto. Agora veja o que lhe digo. É a observação que lhe faço. Acionista majoritário, então, é aquele que tem a maioria das ações com voto. Olha o que eu vou dizer. Na maioria das vezes também será controlador. Mas nem sempre. Depois eu explico.
Acionista majoritário é aquele que tem a maioria das ações com voto. Na maioria das vezes também será controlador. Mas estou lhe dizendo agora, sem lhe explicar. Nem sempre. Daqui a pouco a gente entende melhor. Mais uma espécie de acionista, antes de irmos para o principal, para o meu objetivo de toda essa explicação. Mais uma, então, o acionista remisso. O acionista remisso é aquele que está em mora com a sociedade. Muitos dos senhores sabem disso. O que eu preciso realmente explicar é que o acionista remisso tem um tratamento diferente do sócio remisso numa limitada. Aqui, o acionista remisso, repetindo, aquele que está em mora com a sociedade, ele não é expulso. Se ele pagou alguma parcela correspondente, eu lhe entrego o equivalente em ações. Agora, o que ele prometeu, mas não pagou, eu levo para um leilão especial, um leilão complexo, que não caberia a minha explicação num diálogo para concurso público, sabe? É um leilão feito no mercado de balcão. Um procedimento minimamente próximo à Bolsa de Valores, se é que me faço entender. Repetindo, o sócio remisso na SA, ele não é expulso. Se ele pagou alguma coisa, eu entrego o correspondente em ações. O que ele reservou e não pagou, bem, senhores, aí eu levo para um leilão especial. Isso basta nesse momento. Ponto. Pronto. Cheguei onde eu queria. Num sujeito chamado acionista controlador. Isso aí. Eu vou falar aqui do senhor Eike Batista, eu vou falar do que era o Abílio Diniz para o Grupo Pão de Açúcar, já que hoje o controle é feito pelo Grupo Casino, da França. Eu vou falar do senhor Silvio Santos, eu vou falar do saudoso Roberto Marinho, do Roberto Justus, da sua companhia de publicidade. É desse pessoal que eu estou falando, sabe? Aquele que manda. Estou falando do Bill Gates, do Warren Buffett, é desse pessoal que estou me referindo. Aquele cara que manda em tudo. Desde a garagem até o último andar, até o helicóptero lá em cima. Ele manda de fato. É o acionista controlador. Fácil de se enxergar na prática. Numa prova, por vezes, a pergunta é o próprio conceito de acionista controlador. Sem entrar em maiores detalhes, como veremos, mas numa prova, por vezes, a pergunta é primária. O que é acionista controlador? Em sua grande maioria das vezes. Por que essa pergunta numa prova é respeitável? Porque é um conceito complexo. O conceito está no 116 da Lei de SA. O conceito de acionista controlador está no artigo 116 da Lei de SA. Ele traz uma introdução e depois 4 requisitos. O 116, que está na sua tela, ele traz uma introdução e logo em seguida 4 requisitos. A introdução é a seguinte, pessoal, quem nós vamos estudar pode ser uma pessoa física ou jurídica, tá? O controlador pode ser pessoa física ou jurídica, sozinho ou por um acordo de acionistas. Esse é o cabeçalho, é a introdução. É dizer, olha, o acionista controlador, que já vamos analisar com mais calma, ele pode ser uma pessoa física, eu citei várias aqui, ou pode ser a Petrobras. A Petrobras é controlador de várias outras pessoas jurídicas. O Grupo Baú do Silvio Santos é controlador de várias outras pessoas jurídicas, como a Telecena, a Jequiti, o SBT e assim por diante. A Rede Globo de televisão, a pessoa jurídica, é controladora da Rádio Globo, da Globo News, da Sport TV, é assim que funciona. Então pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Sozinha ou em grupo. Conseguimos esse poder de controle porque a gente se uniu. Foi por isso que a gente conseguiu esse controle. A gente se uniu através de um acordo de acionistas. É possível? Completamente possível.
É justamente assim que funciona. Pessoa física ou jurídica, sozinha ou em grupo, que. Aí vem os 4 conceitos. Vejamos. 4 são os conceitos de acionista controlador. Primeiro, o acionista controlador é aquele que, número 1, tem a maioria das ações com voto. E lembre-se, já expliquei, sozinho ou em grupo. O acionista controlador é aquele que, número 1, tem a maioria das ações com voto. Mas não basta isso. Tem a maioria das ações com voto. Número 2, segundo requisito, com essa maioria ele consegue eleger a maioria dos administradores. Mas também não basta isso. Repetindo, o acionista controlador é aquele que, número 1, tem a maioria das ações com voto. Número 2, consegue eleger a maioria dos administradores. Não adianta isso. Precisa do número 3. Isso tudo de maneira permanente. Não basta isso. Não basta ter a maioria das ações com voto, com essa maioria conseguir eleger a maioria dos administradores de maneira permanente, ele tem tudo isso, tranquila. Não basta isso, cara. Não basta ele ter esse poder todo, maior característica. Se ele não usa efetivamente esse poder para mandar. Quarto requisito, utilizar efetivamente esse poder para mandar. O acionista controlador, senhores, é aquele que, número 1, tem a maioria das ações com voto, número 2, com essa maioria, elege a maioria dos administradores, número 3, tem isso tudo de maneira permanente. Agora, não adianta se ele, número 4, não utiliza esse poder todo que tem para mandar. Para efetivamente ditar o rumo daquela sociedade. Esse cara chama-se acionista controlador. Vamos entender um pouco mais. Eu vou trazer um exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Vamos imaginar o senhor Ike Batista. Então morre o senhor Ike Batista, morreu a família e tudo mais. Ficou apenas um filho, o Thor. O Thor vai ter a maioria das ações com voto. Com essa maioria, número 2, ele consegue eleger a maioria dos administradores. 3, tudo isso ele tem de maneira permanente. Só que o Thor pega o seu helicóptero, o seu navio, sei lá o quê, e vai para a Europa. E lá ele vive fazendo um mochilão, mas é uma mochila bem chique dele, viajando pela Europa, sabe? Não está nem aí para nada mais. Ele só quer o lucro no final do mês em sua conta e nada mais. Entenda o seguinte, que ele tem a maioria das ações, elege a maioria dos administradores de maneira permanente, sim, ele é o majoritário, mas não é o controlador. Consegue compreender, em reflexo, que o majoritário pode não ser o controlador? Olha o Thor. Ele tinha a maioria das ações com voto, mas não preenchia os 4 requisitos do controlador. Ele é majoritário no meu exemplo, mas ele não é controlador. Entenda o que eu estou lhe dizendo. Lá atrás, quando eu disse assim, espécies de acionistas, acionista majoritário. Acionista majoritário é aquele que tem a maioria das ações com voto. Senhores, na maioria das vezes é o controlador, mas olha, nem sempre, hein? Não te explico agora. Agora é a hora. Você consegue compreender que ele é majoritário, mas não é o controlador? Você consegue compreender por reflexo também que a afirmação de prova que um minoritário pode ser controlador é real? Sim, um minoritário que tem 30% das ações. Naquele momento ele vai ter a maioria das ações com voto, porque o outro não manifesta a sua vontade. Ele tem isso de maneira permanente? Tem. Consegue eleger a maioria dos administradores? Dessa forma consegue. Manda? Manda. É completamente possível um minoritário mandar numa companhia. Na prática, praticamente impossível. Mas na literatura, na ciência, no estudo, que é o que você tem que se aperfeiçoar para a prova,
Eu estou lhe dizendo que é possível. Pois eu estou mostrando uma paisagem em que o sujeito é majoritário, mas está fora, não está nem aí para nada. Quer receber os dividendos e ponto final. Ele é um majoritário, também é um investidor, mas não é participativo, não é controlador. É completamente possível que um majoritário não seja controlador. Aqui eu tenho então o conceito de acionista controlador, no 116 da lei de SA. Esse cara tem consigo uma coisa chamada poder de controle. Ele tem uma coisa chamada, já volto aqui, poder de controle, sabe? O acionista controlador, você vai ver na sua leitura, na sua prova, ele tem uma coisa chamada poder de controle. Ah, mas o que é isso? Eu já entendi o conceito de acionista controlador. Mas eu queria também entender que expressão é essa toda hora que você vai visualizar em prova. Poder de controle. A doutrina, ela vai embora falando um monte de coisas. No seu slide, eu trouxe a doutrina dos dois que fizeram a lei de SA e do maior profissional de mercado de capitais hoje em dia. E eu fico com ele, com esse cara aqui, Nelson Eiserick. O professor Eiserick é um dos monstros de mercado de capitais do Brasil e respeitadíssimo no mundo inteiro. Essa confusão toda do que é poder de controle, o que não é, e explica de um lado, explica do outro, ele de maneira simplória resume. E ele diz assim, com a sua sabedoria, poder de controle é um poder de fato, ponto final. Isso mesmo, poder de controle é um poder de fato, é o poder em si, é o poder de mandar. O poder de controle é feito pelo aquele cara que manda em tudo, o manda-chuva, como eu lhe disse, o cara manda da garagem até o helicóptero, o cara decide, ele é o cara, sabe? É o poder de fato. Ele manda, poder. Já ouviu falar em poder? Então, é isso. É o que esse cara tem. Dentro da companhia é o que ele brinca. Ele brinca de mandar. Ele pode fazer isso. Ele controla tudo. Ele tem o poder nas mãos. É isso que esse cara tem. Só que não é um poder aleatório. Sabe? Não é um poder indisciplinado. Primeiro porque ele tem deveres a cumprir. O acionista controlador tem deveres a cumprir. No 116, nós estávamos vendo o conceito de acionista controlador. Pois no seu parágrafo único tem os deveres desse cara. Não se esqueça que pode ser uma pessoa jurídica. É só a minha explicação que foi indisciplinada. Esse acionista controlador, ele tem deveres a cumprir. Está no 116, parágrafo único. Entenda o seguinte, esse cara tem que pensar no lucro. Claro que ele tem que pensar no lucro. Esse cara tem que pensar nos seus acionistas. É claro, são os acionistas que mantêm essa brincadeirinha aí. Essa brincadeira do direito, ou melhor, da economia. São os acionistas que mantêm isso. Os investidores. Tem que pensar no lucro, nos investidores. Tem que pensar nos trabalhadores, como não? São os caras que estão ali, botando a mão na massa. Tem que pensar em tudo isso, é dever dele. Mas o cara não estava limpando a Lagoa Rodrigo de Freitas à toa. Não está reflorestando à toa. Ele não está apoiando um time de vôlei à toa. Nada disso é em vão. A pessoa não tem uma fundação com seu nome em vão. Nada disso é em vão. Ele tem um dever. Dentre todos esses que citei, diz o parágrafo único, de cumprir a função social. Cumprir a função social é um dever desse acionista controlador. Ele pensa no lucro, nos acionistas, no trabalho, no consumo. Ele pensa em tudo, mas ele também deve cumprir a função social. É um dever dele cumprir a função social.
Mas não é para ser apenas dita e decorada. Tem que ser compreendido esse dever aqui. Função social, senhores, engloba meio ambiente, esporte, lazer, cultura, educação. Tudo isso engloba o termo função social. Vamos imaginar, então, o caso do senhor Eike Batista, mais uma vez, porque é o mais famoso de todos. Ele explora uma atividade de minério, de energia. Energia é uma fonte limitada. Isso vai acabar. E como fica aquela sociedade? Não, mas ele pagou os impostos. Mas isso não basta. Quando eu retiro, por exemplo, algo da natureza, isso nunca vai ser recompensado, nunca. Esse dever de função social apenas estou amenizando tudo isso. Ah, Tiago, quando não retira da natureza, o que tem? Tem alguém trabalhando, não é? Você quer algo pior do que tirar a energia de um ser humano? Diz o direito do trabalho que o salário é uma forma mínima, incalculável, de retribuir a energia gasta. Tudo isso traz um aspecto social, muito bem vislumbrado pelo legislador da 6404. Muito bem. Então, deveres do acionista controlador. Todos esses, inclusive função social. Esse cara que tem o poder de controle, eu posso também trazer espécies de controle, porque logo em seguida vou relatar aos senhores o abuso desse tal poder de controle e suas penalidades. Vamos entender melhor, passando de acionista controlador para uma coisa chamada poder de controle. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quero dizer aos senhores que tenho várias espécies, modalidades, classificações. Cada doutrinador vai nomear de maneira diferente. Assim é com o professor Nelson Enzirique, assim é com os professores Lame Filho e Bolhões Pedreira, à sua época. Assim ocorre com o professor Tavares Borba, assim ocorre com o professor Jorge Lobo, assim ocorre ao longo de todo o Brasil e do mundo com as classificações sobre poder de controle, sobre modalidades, espécies, classificações de controle. Vejamos algumas. Controle majoritário. O controle majoritário é o controle exercido por aquele que tem a maioria das ações com voto. É o controle tradicional no Brasil. Controle majoritário é exercido por aquele que tem a maioria das ações com voto. Esse é o controle majoritário. Tudo bem, na Rede Globo é assim. O controle na Rede Globo é exercido pela família Marinho, que tem a maioria das ações com voto, sem dúvida alguma. Assim é também no Grupo Baú, do senhor Silvio Santos. O acionista majoritário é o que manda naquela história toda. Isso aí, controle majoritário é exercido por quem detém a maioria das ações com voto. Vamos a uma outra espécie de controle. Essa que eu vou explicar agora motiva filmes, novelas, seriados. Estou falando do controle compartilhado. O controle compartilhado, ele é exercido através de um acordo de acionistas. É com um acordo de acionistas que eu vislumbro essa espécie de controle. Controle compartilhado é aquele exercido por meio de um acordo de acionistas. Ele é efetivado com um acordo de acionistas. Eu tenho a união de dois ou mais acionistas, e aí eles conseguem uma taxa acionária e tomam o controle. É o controle compartilhado. Ele é bastante utilizado no mundo inteiro. Uma outra modalidade de controle é o controle minoritário, que eu tracei um rascunho no caso do Thor.
O controle minoritário é aquele exercido por quem não tem a maioria das ações com voto, por quem detém menos de 50% das ações com voto. Imagine o seguinte, eu tenho 40% ou 30% das ações. Vocês estão tão diluídos que eu com 30%, vocês não estão nem aí para nada. Um tem 10, outro tem 5, outro tem 15%. Não conseguem se unir para bater de frente com os meus 30%. Eu, tendo 30%, vou exercer o controle nessa sociedade. É completamente possível isso. Consegue compreender o que eu digo? Vamos imaginar que eu tenha 30% e vocês do online poderiam se juntar e conseguir muito mais que isso. Mas estão tão diluídos, cada um num ponto do Brasil, não se comunicam, não tem um acordo, não tem nada, que eu com menos de 50% das ações, eu mando nessa companhia. Esse é o controle minoritário. Apresento aos senhores agora o controle pulverizado. Controle pulverizado é a tendência no mundo. Controle pulverizado vem a ser a tendência nos grandes mercados. No nosso Brasil, o maior exemplo de controle pulverizado são as lojas Renner. Explico melhor. Controle pulverizado ocorre com a diluição de todo o capital, sabe? O capital está tão diluído, um com 1% aqui, outro com 2% lá, outro com 3%, outro com 1%, outro com 4%, outro com 5%. Está tudo tão diluído que quem acaba mandando não é um acionista controlador, como nos outros. Quem acaba mandando aqui é um procurador, é um administrador que eles chamam de profissional. Explico melhor. Nos Estados Unidos, o que está sendo debatido hoje é a contratação de call center para eu contactar em cada pedacinho desse país esses 1%, 2%, 3%, 4%. Eu vou contactar todos vocês e vou dizer, muito prazer, meu nome é Tiago Karapetkov, eu sou um pesquisador de direito empresarial, eu sei lidar com SA, se você me der uma procuração em seu nome, para votar em seu nome, eu prometo adequar a companhia para um futuro brilhante. Você me entrega uma procuração, o outro também, e o outro também, e ele também, e ele também. E aí eu consigo ter em mãos um poder, mesmo sem eu ser acionista de tantos por cento. Eu sou um administrador profissional. Eu vou pegar a procuração com cada um de vocês e mando nessa sociedade. É o que acontece nas lojas Renner. Eu tenho um administrador profissional. É um cara que acaba pegando a procuração com todos, com todos entre aspas, com grande parte, conseguindo ali uma parcela significativa das ações com voto e dominando aquela companhia. É um grande debate hoje no Brasil e no mundo até que ponto se vai nessa contratação de serviços de call center para que eu possa chamar vocês. Tem um detalhe estudado dentro desse controle pulverizado. O detalhe é o seguinte: quando eu pego essa procuração com você e mando na sociedade, entra em cena uma coisa chamada poison pills. Agora eu acho que são 2 L's. Poison pills, pílulas de veneno. Não lembro se são 2 I's ou 2 L's. Poison pills, pílulas de veneno. É o seguinte, você me entregou procuração, me botou aqui dentro, eu lamento, porque agora eu vou colocar inúmeras barreiras, quero ver você me tirar daqui. É como se eu tivesse te dado um veneno. É o que diz a doutrina nacional e internacional. As poison pills tão debatidas. Poison pills, consideradas pílulas de veneno, são barreiras criadas por esse administrador profissional que depois de minha entrada, ou melhor, depois de sua entrada, a sua retirada é dificultada.
As poison pills, pílulas de veneno, que exigem um debate muito maior, trazem consigo as dificuldades criadas por esse mandatário, melhor dizendo. São as pílulas de veneno. Muito bem. Falta só mais um controle, que para alguns nem existe. Mas vou seguir a corrente do professor Tavares Borba. Ele defende o controle externo. Te explico agora. O professor Tavares Borba diz que, além de todos esses controles que estudamos, eu posso ainda te apresentar um controle que não é exercido por um acionista, que não é exercido por um administrador profissional, um controle que é exercido do lado de fora da companhia. Ele cita 2 grandes exemplos para demonstrar a veracidade dessa afirmação. Ele vai trazer a hipótese de um credor gigantesco, que eu vou explicar, é claro, e a hipótese de um único comprador. Vamos lá, trabalhar um pouco mais. Modalidade, controle externo. Veja o que diz o professor Tavares Borba. Tiago, imagine o seguinte. Você, então, tem um pequeno sítio em Teresópolis, município do Rio de Janeiro, na qual você tem a plantação de produtos orgânicos. Entendi. É uma sociedade anônima. Tá bom. Tiago, você quer ver alguém de fora mandar nela? Vamos, professor, vamos lá. Veja, o Banco Itaú. O Banco Itaú tem um crédito com essa pequena sociedade, embora anônima, tem um crédito de 50 milhões. E ele diz assim, Tiago, ou você fecha contrato com um grupo hortifruti, um grupo de mercado hortifruti, ou eu executo essa dívida e você está quebrado. Tá vendo? Diz o professor Tavares Borba. Viu como o Itaú manda em você? Ele não é acionista e também não é grande administrador. Segunda paisagem. De um único comprador. Tiago, eu sou o grupo Hortifruti. Eu sou o único que compra no seu sítio. Aqui, na comunidade inteira, eu sou o único comprador. Vou lhe dizer a partir de agora que a sua alface valerá 30 centavos e não mais 80 centavos. Que isso, cara? Eu vou quebrar assim. O problema é seu. Ou você me vende por esse preço, ou então, não quero saber. Tchau, estraga tudo aí. Tá vendo? Diz Tavares Borba. Eu lhe apresentei 2 opções de um controle externo, onde eu obrigo você a tomar determinadas atitudes. A outra parte da doutrina vai dizer assim, senhores, pode parar. Isso não é uma desculpa para mim. Diz o Ministério Público Federal, diz Magistratura Federal, pode parar. Pode parar porque eu não quero ouvir uma esquiva de responsabilidades com essa historinha. Quer ver? O Itaú vem e diz, vou executar em 50 milhões. Executa. Está vendo como você não manda em mim? Como é uma influência, mas não manda, não é um controle. Pode executar. Eu quero quebrar mesmo. Ou então, pode executar, cara. Acabei de fechar um contrato milionário. 50 milhões é pouco. Eu pago de olhos fechados. Está vendo como ele não manda em mim? Como é uma mera influência, mas não um controle? Olha o outro exemplo. Tiago, 30 centavos ou alface, hein? E não 80. Não, mas... Não o quê? Ou é isso ou tchau? Não, tchau nada. Eu vou pegar esse alface e vou doar. Ou então vou pegar esse alface e vou comer tudo. Ou então vou pegar esse alface e vou dar para todos os animais da região. Vou pegar esse alface e vou em aras, um atrás do outro. Vou bater lá e vou oferecer aos cavalos. Está vendo como você não manda em mim? A saída pode ser chata, prejudicial, mas eu tive saída. Então, diz a doutrina para sua prova majoritária,
Não existe poder de controle, desculpa, não existe controle externo. Não existe. E pode existir uma influência. Controle em si não existe. Deixa essa posição para a prova de estatais. Para a de vocês, não. Para a de vocês, não. Tudo bem? Meus amigos, o meu tempo já passou, faz tempo. Eu faço agora um breve intervalo, na volta a revisão e a continuidade desse debate. Já voltamos.